Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, vereador diácono, religiosas, a nossa Liga Católica e aqueles que estão nos assistindo de suas casas. Hoje nós celebramos esse domingo tão especial, tão caro ao nosso coração, que é o domingo do Bom Pastor. A primeira leitura que nós ouvimos, a epístola do apóstolo São Pedro, citando o profeta Isaías, São Pedro mostra os sofrimentos de nosso Senhor, tendo assumido sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ofereceu o sacrifício da sua vida por nós, pela nossa salvação. Tendo assumido as nossas culpas, tornou-se merecedor dos sofrimentos, não por ele, mas porque se revestiu das nossas culpas, das nossas iniquidades. E é bastante interessante o paralelo entre essa leitura de São Pedro e o Evangelho segundo São João, em que nosso Senhor, quando ele mesmo diz, ele se intitula, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que é capaz de sacrificar a própria vida, mas para não perder nenhuma de suas ovelhas. Jesus é essa figura plena e perfeita do bom pastor, e as ovelhas representam todos nós. Em outros momentos do Evangelho, nosso Senhor mostra esse bom pastor que vai buscar a ovelha que se desgarrou, deixou lá os 99, em local seguro, e foi com todo o sacrifício, com todo o perigo buscar a ovelha desgarrada. É a figura do bom pastor. Nosso Senhor deixou para nós uma garantia. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquilo que nosso Senhor prometeu, Ele sempre cumpriu. E vai cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa. Instituiu a Santa Igreja Católica para estar presente no meio de nós e para que a nossa pertença à igreja, o nosso vínculo, a nossa união com a igreja, seja o sinal dessa união, desse vínculo, dessa comunhão com Ele mesmo. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Deixou-se presente no meio de nós, por meio da Sagrada Eucaristia, para que nós sejamos por Ele alimentados, por Ele fortalecidos, para que nós tenhamos a sua presença real e verdadeira. Deixou-se presente na hóstia consagrada, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E nosso Senhor deixou-se ficar presente também no dom do sacerdócio católico. Em primeiro lugar, hoje é dia de nós reconhecermos o sacrifício de nosso Senhor por nós, pela nossa salvação. O quanto nós precisamos agora, dando sequência a esses domingos depois da Páscoa, nós nos preocuparmos e cuidarmos da nossa perseverança. Graças a Deus, um grande número de fiéis se confessaram por ocasião da Páscoa, celebraram a sua Páscoa. E algo importante para nós, na vida do cristão, é a nossa constância, a nossa perseverança. Foi bom para nós comungarmos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Devemos continuar nesse desejo, continuar nessa união com nosso Senhor na Eucaristia. E esse bom pastor que compreende a nossa fragilidade, que nunca é conivente com os nossos erros, mas compreende a nossa fragilidade, e instituiu o sacramento da confissão, da reconciliação, para que nós sempre restaurássemos, reconstruíssemos em nós a sua imagem e semelhança, a qual nós fomos criados. Dando essa oportunidade de nós sempre recebermos o perdão dos nossos pecados, para sempre podermos recebê-lo na Sagrada Comunhão. É o bom pastor que cuida, que alimenta, que nutre, que levanta suas ovelhas que caíram, que vai curar as feridas, aquelas que se machucaram, se feriram no decorrer do caminho.
De muitas maneiras, nosso Senhor vai tornando-se presente na nossa vida. E nosso Senhor quis distribuir os seus dons e quer distribuir os seus dons por meio da igreja, por meio do sacerdócio católico. Por isso é importante para nós a nossa perseverança. Nós, como que retomarmos os nossos propósitos de continuarmos a nossa confissão frequente, de nós termos esse desejo ardente de podermos sempre receber nosso Senhor na Sagrada Comunhão e buscarmos de fato a Sagrada Comunhão, onde nós encontraremos a força no nosso caminho, nas nossas lutas de cada dia. Nosso Senhor deixou para nós isso muito certo: sem mim nada podeis fazer, nada que seja de proveito para a vida e para a nossa santificação sem o auxílio da graça de Deus. Todas as nossas ações, as nossas boas ações, têm valor de vida eterna unido ao sacrifício de nosso Senhor. Por isso que é tão importante e necessário para nós o santo sacrifício da missa, para nos unirmos ao sacrifício de Jesus, que é esse bom pastor que renova essa doação, esse sacrifício por nós, torna-se presente no altar, de modo real e verdadeiro, o sacrifício da cruz. Jesus deixou-se ficar em nosso meio no dom do sacerdócio católico. É tão importante para nós, prezados irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus todos os benefícios que nós já recebemos da igreja, de nosso Senhor, por meio do sacerdócio católico. É tão importante nós rezarmos e suplicarmos a Deus para que nunca nos falte, o sacerdócio católico, para que nós tenhamos a Santa Missa, para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados, para que nós tenhamos Jesus na Sagrada Comunhão. Ouvimos no último domingo nosso Senhor instituindo o sacramento da confissão. Perdoar é próprio de Deus. E nosso Senhor entrega esse poder, entrega o seu perdão, submete o seu perdão à igreja, ao sacerdócio católico. Os pecados a quem perdoarem ficarão perdoados, os pecados que retiverem ficarão retidos. Aqueles que desconhecem a fé católica e desconhecem o Santo Evangelho, vão colocar esse questionamento: por que eu preciso me confessar ou confessar na igreja os meus pecados? Basta eu confessar diretamente a Deus, o perdão vem de Deus. Esse questionamento, essa discussão, quando chegar na eternidade, faça com Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora Jesus transmite esse poder aos seus apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem vocês perdoarem ficarão perdoados. Os pecados que retiverem ficarão retidos. Não serão perdoados. Entrega o seu poder do perdão à igreja, aos apóstolos, aos sacerdotes. Por isso, condição necessária para recebermos o perdão de Deus, todos nós passarmos por aquilo que é chamado poder das chaves, pela igreja, pelo sacramento da confissão, e que é a proximidade, a presença de nosso Senhor em nossas vidas. É importante para todos nós, prezados irmãos, a nossa unidade, o nosso vínculo com a igreja, com a nossa comunidade paroquial. No direito canônico, que é o conjunto de leis e normas da igreja, não prevê a figura daquilo que a gente chama do católico vago, ou seja, que não pertence a nenhuma comunidade, a nenhuma paróquia. Se eu me considero católico, sou católico, batizado, professo a fé católica, eu preciso obrigatória necessariamente estar vinculado a uma comunidade paroquial. Posso estar talvez numa comunidade, numa capelinha muito longe, talvez centenas de quilômetros talvez da sede paroquial. Mas aquela pequena comunidade está ligada a uma paróquia, que está ligada a uma diocese, que está ligada diretamente ao Papa. Nosso Senhor deixou isso muito claro no Evangelho de hoje. É necessário que haja um só rebanho, que haja um só pastor. Esse princípio de unidade é da essência da fé católica. A igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Unidade de fé, unidade de doutrina, unidade de governo. Assim funciona a igreja. E é na nossa comunidade paroquial, a paróquia a qual nós pertencemos, onde nós somos instruídos, onde recebemos os sacramentos,
onde batizamos as nossas crianças, onde casamos os filhos, onde nós somos instruídos, cuidados, pastoreados por nosso Senhor. Esse senso de pertença à paróquia, a minha comunidade que pertence à minha paróquia e que está vinculado à Santa Igreja Católica. A igreja funciona de maneira hierárquica e organizada. Graças a Deus não é democrática. A igreja funciona de maneira hierárquica. O Papa, os bispos, os sacerdotes, e que vão conduzir o povo de Deus, instruídos por nosso Senhor pela doutrina católica, assistidos pelo Espírito Santo. E por isso que é importante nós termos essa consciência, desse senso de pertença à igreja, por meio da nossa comunidade paroquial, da nossa paróquia, onde juntos nós vamos professar a nossa fé, onde juntos vamos assistir a Santa Missa, participar do sacrifício de nosso Senhor, o nosso compromisso em sustentar também materialmente todo o apostolado paroquial, é responsabilidade de cada um de nós, é responsabilidade de cada membro, de cada fiel da sua paróquia, da sua comunidade. A missão de evangelizar, a missão do apostolado, é missão de todos nós, como membros da igreja. A igreja apostólica porque vem dos apóstolos, porque tem essa missão de também fazer sempre o apostolado. E Deus proporciona na vida de todos nós oportunidades para nós sempre evangelizarmos. Deus proporciona na vida de todos nós oportunidades de nós fazermos o bem, darmos o bom exemplo e trazermos o nosso próximo para nosso Senhor por meio do nosso bom exemplo. É compromisso de todos nós, de todo cristão, de todo católico. É necessário que haja um só rebanho e um só pastor, disse nosso Senhor. Há outras ovelhas que não são ou não estão nesse redil, nesse aprisco. É necessário que nós possamos ir ao encontro delas, para que todos pertençam a esse redil de nosso Senhor, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor. Prezados irmãos e irmãs, já para nós concluirmos a nossa reflexão, se hoje é o dia de nós rezarmos pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, é importante nós termos a ciência de o quanto a nossa família precisa ser um ambiente, não propriamente para suscitar as vocações. A vocação é um chamado de Deus, uma escolha de Deus. Mas fazemos o ambiente da nossa casa um ambiente favorável para que as crianças e os jovens possam ouvir o chamado do Senhor. E por isso fazer do ambiente da nossa casa um ambiente verdadeiramente cristão. Preservarmos a pureza do ambiente da nossa casa, do espaço da nossa casa, para que ali se viva a doutrina cristã católica. Nós temos ouvido isso muitas e muitas vezes, temos falado sobre isso. E a importância de nós cuidarmos disso. Porque se um coração se perverte desde a sua infância, com muito mais dificuldade, não somos nós que vamos colocar impedimento à ação de Deus, nem podemos, mas com muito mais dificuldade. Uma criança, um jovem, ou seja, vai poder pensar nessa possibilidade de se consagrar a Deus, na vida sacerdotal, na vida religiosa, porque se perverte, se corrompe o seu coração, desde a infância, sobretudo na impureza. Como que vai, de certa maneira, sobrar espaço para pensar nessa possibilidade de viver a castidade, de oferecer o sacrifício da sua pureza a Deus nosso Senhor, a serviço da igreja, pelo bem das almas? Ou encontrará muito mais dificuldade para poder responder a esse chamado de nosso Senhor? A vocação é um chamado de Deus, mas tanto quanto estiver ao nosso alcance, nós favorecermos com o ambiente familiar. Nós temos falado insistentemente, nesse cuidado, na importância em família nós rezarmos, em família nós santificarmos o nosso domingo, como nós temos esse convite, já falamos aí no último domingo, esse convite para nós estarmos em família no santuário de Nossa Senhora no próximo domingo. Em família nós passarmos esse dia no santuário de Nossa Senhora, e a nossa missão, promovermos esses ambientes saudáveis,
onde nós teremos a Santa Missa, momento de brincadeiras, diversão com as crianças, momento de uma boa convivência, de uma boa conversa, um ambiente saudável, um ambiente cristão, no santuário de Nossa Senhora, para que nós, como que de certa maneira, nos habituemos a isso. Deve ser um ambiente normal da nossa casa, da nossa família. As conversas da nossa casa, as festas da nossa casa, as festas de família. Fazemos um ambiente puro, um ambiente casto, um ambiente saudável, um ambiente cristão. Para que uma criança e um jovem possa ouvir o chamado de nosso Senhor. E por que não? Pais e mães se colocarem de joelhos e pedirem a Deus. Ninguém vai obrigar a empurrar o seu filho para o seminário, longe disso. Mas pais e mães suplicarem e pedirem a Deus para que, se for da vontade de Deus, que Deus escolha entre os seus filhos, né, para alguém para o dom do sacerdócio católico. A igreja precisa, o mundo precisa, né, dos sacerdotes para evangelização. Tantas pessoas que ainda precisam ouvir falar do Evangelho. As últimas estatísticas, né, saiu uma estatística aí esse ano, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo. Mas são 7 bilhões de pessoas. Então tem quase que 6 bilhões de pessoas que precisam ouvir falar de nosso Senhor. Que precisam ouvir, por meio do dom do sacerdócio católico, nosso Senhor dizer: eu sou o bom pastor dessas ovelhas também. 6 bilhões de pessoas que precisam ainda ser evangelizadas, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor. Nós temos o privilégio de termos a Santa Missa. Quantas oportunidades nós temos da Santa Missa, quantas oportunidades temos dos sacramentos. Na nossa cidade, temos 3 paróquias na cidade, diversas comunidades. Quantas oportunidades nós temos de tudo isso, o acesso, seja as coisas de Deus. Mas existem 6 bilhões de pessoas que ainda não são católicas, ou quase 6 bilhões. E que têm o mesmo direito de serem evangelizadas. E é a missão da igreja, como Jesus deixou para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todos os povos, para que todos sejam batizados, para que todos creiam, para que todos se salvem. Por isso é sempre carente no mundo, não é, os sacerdotes. O mundo nós sempre precisamos de mais e mais sacerdotes. Por mais que, graças a Deus, temos todos os anos a ordenação sacerdotal, mas né, um que vai começando, né, outro que vai terminando, né, a idade que vai chegando, a enfermidade, as coisas naturais. Portanto, aproveitemos esse dia para nós suplicarmos ao Senhor, para que não falte para nós e para que cresça o número dos sacerdotes no mundo inteiro, na nossa administração apostólica, para que nós possamos sempre viver essa missão nobre de evangelizar, esperando de nosso Senhor a recompensa no céu. Eu gostaria de concluir com uma oração, essa Hora Santa das Vocações, já foi feita aí há alguns anos, e é muito bonita, e faz esse convite para nós rezarmos e suplicarmos a Deus, para que Deus dê sempre sacerdotes e mais sacerdotes, né, à igreja. E nessa oração que é feita ao Senhor, como que nos mostra o quanto e o porquê nós precisamos, né, do dom do sacerdócio católico, para que recebamos os benefícios espirituais de Deus. Para que haja em toda parte quem trate do esplendor do vosso culto. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus. Para que haja em todos os lugares quem ofereça uma hóstia pura, santa, imaculada. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus. Para que não continuem os pequeninos a pedir pão, sem haver quem os distribua. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus. Para que não falte quem suscite nas almas
o amor da virtude pela pregação do Evangelho. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus, para que não falte aos pecadores o conforto do perdão sacramental. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus, para que haja em cada igreja quem diga ao povo, apontando para a imagem daquela de quem sois filhos, aí está a vossa mãe. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus, para que não falte quem leve aos enfermos as consolações dos vossos sacramentos. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus, para que não se percam as almas que custaram o vosso sangue e a vossa vida. Dai sacerdotes à vossa igreja, ó Jesus. Virgem Santíssima, Rainha do Clero, São José, padroeiro da Igreja Católica, São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, anjo da guarda das crianças, pedi a Jesus numerosas e santas vocações sacerdotais. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.